negócio pra passar ferro. Já tem um espelho aqui na porta, aqui tem um frigobar. Bem bonitinho. Outro espelho. Aí aqui tem mais um espelho. Olha esse banheiro. Eu adorei esse banheiro. Chique, tá? Muito legal. Ah, ali que agora que eu vi, tem chapéu condicionador. Aí tem secador de cabelo. E aqui tem TV. Olha essa vista. Olha essa vista. Olha aqui. Que controlinho. Olha o controlinho da persiana, gente. Segurei. Como é que é? Fala deles. Fala, mas fala baixo. Gente, fala sério. Olha isso aqui. E aí o quarto fica assim. É isso. Olá, esse é o meu primeiro vlog da minha vida, então eu espero que vocês desculpem se estiver horrível, mas vou contar pra vocês como tá sendo a experiência aqui na Colômbia. Primeiro de tudo, é a minha primeira viagem internacional oficial, porque eu já fui pro Uruguai quando eu era criança, mas é só porque eu morava lá perto, morava no Rio Grande do Sul, então era muito fácil. Mas agora eu vou contar pra vocês as histórias daqui, inclusive o Diego tá bem aqui e eu vou chamar ele pra participar algumas vezes, se você quiser. Mas ele tá escondido. Ó, seguinte, a gente saiu do Brasil no sábado, né, amor? Como é que é? Como é que é? 5 horas? Seguinte, a gente mora no interior de Minas, então a gente teve que ir pra Belo Horizonte na sexta-feira. A gente pegou o ônibus. 2 horas. A gente pegou o ônibus na sexta, às 2 da tarde. E aí a gente chegou lá por volta de 6 horas, 5 e meia, 6 horas, no BH Shopping. E lá a gente foi na casa de câmbio que a gente tinha comprado 300 mil pesos. E parece muito quando a gente fala 300 mil, mas na verdade a cotação que a gente tá fazendo aqui é como se 300 mil fossem 300 reais. 150 mil, 150 reais e assim por diante. Não é exatamente isso, mas é muito próximo disso se você considerar a taxa que você tem que pagar também quando você faz essa cotação, esse câmbio aí. Então, a gente tirou esse dinheiro lá e a gente veio pra cá, pra Bogotá. Nós estamos em Bogotá hoje é domingo. Aí, na sexta-feira, a gente foi pra Sete Lagoas, depois do BH Shopping, que é muito perto do aeroporto. Aqui tá nosso primeiro erro. A gente achou... a gente foi pra Lagoa Santa, não era Sete Lagoas. A gente achou que se a gente ficasse em Lagoa Santa, seria mais fácil achar um Uber pro aeroporto, né? Mais rápido, muito mais perto. Porém, foi um erro, porque, na verdade, se você pegasse em Belo Horizonte, era muito mais fácil de achar. Não tem Uber em Lagoa Santa às 5 horas da manhã. E a gente teve que ir às 5 horas da manhã. Por quê? Daria até pra pegar um pouquinho depois, mas a gente ficou com medo. O cara já tinha avisado pra gente no Uber que a gente pegou no dia anterior que não teria como antes de 7 horas da manhã. Era praticamente impossível de arrumar um Uber por ali. Então a gente acordou às 5 horas da manhã e levantou, né? As malas já estavam prontas, a gente só pegou e teve que arrumar um jeito de ir pro aeroporto. A nossa loucura começou bem ali. Por quê? Primeiro que a gente saiu correndo do Airbnb, o voo era 8h55 da manhã, então tinha muito tempo até lá. Só que o ônibus, de acordo com o que a gente viu no Google ali, parecia que ia levar por volta de 50 minutos pra chegar no aeroporto. E o primeiro Uber que a gente poderia conseguir tentar, né, seria depois de 7 horas. Não ia valer a pena, não ia fazer sentido, porque pra voos internacionais recomendam que você chegue 3 horas antes e a gente tava ali. Se a gente saísse às 7 horas da manhã, a gente ia chegar ali por volta de 7h30, 7h40 e não ia dar tempo. Ia chegar com 1 hora de antecedência, talvez pudesse acontecer alguma coisa. Chegando no aeroporto, a primeira coisa que a gente fez foi passar pro embarque, né, do internacional. Também foi a nossa primeira vez, então nós tínhamos pesquisado muito sobre como fazer mala da forma mais eficiente possível. A gente levou uns saquinhos pra colocar coisas a vácuo, como a bomba que tira... É uma bomba de plástico que tira o ar do saquinho também. Mas a gente preferiu fazer rolinho com a mala, colocar tudo bonitinho dentro de saquinhos organizadores, uns próprios pra mala também. Só que a gente pesquisou em vários lugares diferentes questão de frasco e cada um falava uma coisa. Eu sei que só pode levar até 10 frascos de até 100 ml cada um por pessoa. Só que eu não sabia onde. Se era na mala de mão, se era na outra mala, que é a mochila, como é que poderia fazer. E é obrigatório ser dentro de saquinho, a gente também não sabia. Então, a única coisa que aconteceu foi que eles pediram pra gente tirar e colocar no saquinho e tudo certo. Nós tínhamos levado também suco e água e coca e mandaram a gente jogar fora porque era mais 100 ml, tudo certo também. Ficamos ali na sala de embarque por umas 2 horas, né, bem?
Mas antes chegar antes do que tarde, né? Pegamos uma cadeira muito boa, pegamos o melhor lugar possível, então isso é muito bom. E depois a gente foi pro avião. Então também demos sorte, porque nós somos um dos primeiros a embarcar. A gente tava no grupo B. A gente pegou as poltronas Plus. Só que, gente, a Avianca é bizarra. Eu não filmei pra mostrar pra vocês porque eu tava com vergonha de filmar no avião. E, sinceramente, não tinha espaço pra perna, não tinha espaço pra entrar. Eu ficava com vergonha de querer ir no banheiro, porque o Diego e o cara que tava do lado teriam que levantar. Não tem comida de graça, você tem que pagar e não é barato. Não tem água também. Então, a gente foi com fome, com sede, e ele levou 1 hora a mais pra poder sair. Então, era pra ele, o avião, sair quase 10 horas da manhã. Então, já atrasamos praticamente 1 hora nisso aí. Quando a gente finalmente chegou aqui em Bogotá, a gente ficou 2 horas na fila de imigração. A fila tava gigantesca, eu tirei foto também pra mostrar pra vocês. Enorme, muita gente nessa fila. E basicamente, o cara era meio mal educado e ele perguntou nosso nome, pediu o passaporte. A gente não tem passaporte, dá pra você visitar muitos países da América do Sul só com a identidade. E aí a gente veio com a identidade e nisso ele perguntou algumas coisas. Quais eram os hotéis que a gente tava hospedado, ele queria ver a confirmação de hospedagem, queria saber quantos dias a gente ia ficar e tudo mais, essas coisas. Anotou lá certinho. Depois a gente foi... A nossa primeira loucura tá bem aqui. A gente foi procurar um chip pra comprar, beleza? Conseguimos comprar um chip. E a gente tava querendo saber como é que fazia pra pegar um Uber pra cá, né? Pro hotel. Porque tinha um monte de táxi amarelo, mas a gente já sabia que aqui eles cobravam muito mais caro se soubesse que você era estrangeiro, né? E eles iam saber de cara que a gente era. Então a gente foi e tentou achar algum tipo de Uber, só que não tava achando. E a gente não tava entendendo, a gente tava muito perdido. Eu tinha perdido o Diego nessa hora, eu tava desesperada. E aí, qual foi a brilhante ideia que a gente teve? Tinha um cara lá, aparentemente estrangeiro, dava pra ver que ele era estrangeiro. O cara tava com muito calor, ele tava suando muito, todo vermelho. E ele tava, cara de bonzinho, foi e falou pra gente assim: olha, eu pedi um Uber, vocês querem ir com a gente? Vocês querem ir comigo? Aqui tá o primeiro erro, gente, não façam isso, não aceitem carona de estranhos. Mas a gente aceitou porque o cara parecia legal, né? E ele tava falando inglês, e depois ele disse que ele era inglês, morava na Inglaterra e tudo mais. Só que ele veio fazer uma viagem na América do Sul e tudo mais, enfim. Acabou virando nosso amigo. A gente pegou o Uber com ele e foi parar lá na Candelária, que é uma rua bem famosa aqui de Bogotá também. Só que a gente tava exausto, porque isso já era quase 4 horas da tarde quando a gente chegou na Candelária, morrendo de fome, que a gente só tinha comido antes do avião. A gente, na verdade, levou uns Oreos no avião, mas isso não enche barriga, né? E eu detesto comer coisa doce quando eu tô com fome. E aí, a gente tava morrendo de fome. Eu tava com uma dor de cabeça desesperadora. E aqui é muito, muito calor. Eu vou falar isso outras vezes nesse vídeo ainda. E muito, muito seco. Então eu tava com muita sede. A dor de cabeça eu acho que era justamente porque é muito seco. E aí eu falei: Diego, não tô aguentando mais, eu preciso parar em qualquer lugar e comer. Então lá na Candelária, quando a gente desceu do Uber, a gente foi procurar um lugar. Só que assim, gente, é estranho. A gente veio pra Colômbia, queria provar uma comida local, típica, mas só tinha restaurantes de outros lugares. Então tinha restaurante japonês, restaurante chinês, tailandês, tinha árabe, tinha italiano, não tinha nada colombiano. Daí a gente acabou parando num café parisiense lá, muito gostoso por sinal, só que o cara do café falava muito rápido, não dava pra entender nada do que ele falava, mas a menina era muito gente boa, me ajudou a baixar um aplicativo que eles usam aqui pra poder, tipo, como se fosse um táxi, mas é tipo um Uber, só que na verdade não pode ter Uber aqui na Colômbia, então ele é um pouco na surdina assim. Enfim, a gente baixou esse aplicativo, daí a gente conseguiu vir pro hotel. Daí, o que a gente fez ontem depois disso, amor? Depois de chegar no hotel? Descansado, depois a gente foi na cozinha. Quando a gente chegou aqui no hotel, a gente tomou banho, descansou um pouquinho e depois veio o nosso segundo erro. O meu segundo erro, esse aí foi totalmente meu. Eu tava olhando no mapa aqui, Google Maps, né, lugares pra poder comer, porque eu tava com muita fome. E de novo, eu não tava achando nada que fosse local, típico. Então eu achei um restaurante árabe. E como eu amo quibe, comida árabe no geral, eu amo tahine, amo hummus, amo... Como que é o nome daquela salada que eu gosto? Que a sua tia fez? Tabule. Amo tabule. Eu falei, putz, por que não, né? Tinha várias fotos muito bonitas dos pratos do restaurante. Falei, certo, vamos lá. Vamos parar num lugar, né? Eu vou falar na... porque não é bem na... Num lugar aí, tipo, que eu não faço a menor ideia de onde que é, mas meio assim, ermo, meio no escuro, no meio do nada, a gente tava com medo. Chegou lá, era cocina oculta. Então, só delivery. Não tem, você não pode comprar e comer lá, entendeu? Aí me lasquei. O que eu fiz, a gente ir até lá. Nós pagamos 6.000 pesos, que a gente considera 6 reais aí. Não, foi 8.000 pesos. E o cara super, super mal educado, o cara do Uber, super mal educado. Ele fechou a cara pra gente, ele foi em silêncio o tempo todo, beleza. Só que chegou lá, ele fechou a cara e falou assim: você não tem dinheiro trocado? E a gente falou, não. Aí ele falou, não,
não, você devia ter me falado antes, o que eu vou fazer agora? Aí a gente ficou assim, no cagaço, né? Porque tava no meio do nada, no escuro. E aí tinha uma lojinha aberta, a gente foi lá, trocou o dinheiro, pagou ele. Aproveitou e foi lá e falou pra galera do restaurante, putz, eu errei aqui, eu posso comprar e levar pra casa? Eles falaram, beleza. Aí a gente compraram um pouquinho a mais, mas tudo bem. Aproveitamos e compramos água e remédio de dor de cabeça, porque eu não tava aguentando mais. E depois a gente veio pro hotel, então a gente comeu, tava muito gostoso, muito gostoso. Valeu muito a pena naquele jantar. E hoje, no domingo, a gente acordou por volta de 8 horas da manhã, tomamos café, comemos... Aqui, gente, tem uma curiosidade. Eles comem caldo e arroz e salada no café da manhã. Tipo, 8 horas da manhã tinha um cara comendo arroz com ovo e salada. E tinha caldo lá. Eu até coloquei caldo, só que depois eu coloquei uma coisa que eu achei que era cebolinha e era coentro. E coentro não me desce. E na hora que eu senti o cheiro, eu não consegui comer, porque eu fiquei muito nervoso. O cheiro me deu uma dor de cabeça, um enjoo. E eu falei, melhor não. Mas comemos muita coisa o dia que vocês baldou também no café da manhã. Depois a gente percebeu uma coisa. Ter dólares aqui não compensa. A gente tinha achado que era melhor ter dólares, mas não é uma boa ideia, porque se você tem dinheiro daqui, né, pesos, as coisas acabam saindo muito mais baratas. Depende de quais são seus planos. Se você só quer ir em shopping, em passeio chique, em coisa mais assim, beleza, é legal você ter dólar, porque daí essas coisas aceitam dólar. Mas se você vai comprar coisa na rua, que é o nosso caso, que a gente gosta de fazer, conhecer a galera aqui, conversar com o pessoal mesmo, coisas locais, você tem que ter dinheiro na moeda deles. Então a gente foi lá trocar dinheiro também pra pegar os pesos. Só que nisso, a ideia era pegar os pesos, voltar pro hotel e ir no mercado das pulgas. Mas me empolguei e acabei comprando algumas coisas e vou mostrar pra vocês agora. Antes de chegar, primeiramente que assim, quando a gente entrou nesse Unicentro, que é um shopping daqui, tava tendo uma exposição da Frida Kahlo. Então, cara, a coisa mais incrível do mundo, gigantesca. Só que os preços, como vocês podem ver, custa bem caro no domingo, que é hoje, pra adulto, R$97 praticamente, 97 mil pesos. E amanhã é o dia mais barato, 60 mil pesos. Então a gente decidiu que vai amanhã. Então se a gente for de fato, eu vou tentar filmar, não sei se pode, e vou mostrar pra vocês. Mas, incrível tudo que tem lá. Pra além disso, depois que a gente entrou, eu já fiquei apaixonada aí, né? Porque, gente, era lindo, era brilhante, era gigante, era colorido demais. E Bogotá tem essa peculiaridade. É tudo muito colorido. É tipo São Paulo, mas coloridaço. E as pessoas, o Diego que reparou isso, mas as pessoas tudo tem cabelo colorido também. É muito mais, sei lá, tem muito mais diversidade. É tipo São Paulo, com bem menos prédios, bem menos poluição, com pessoas mais gente boas e mais coloridas. Então eu gostei muito. E aqui eu fui depois na Livraria Nacional. Era muito cara, não sabia, mas eu fui lá e comprei alguns livros. Então eu comprei El Principito, muito bonitinho, custou R$19,90, tava na promoção. Eu queria comprar livros em espanhol, porque quando eu compro no Brasil, ele não vem escrito em espanhol. E quando vem escrito em espanhol, eu tenho que pagar mais de R$200 na Amazon, porque não tem, né? É importado. Então eu comprei aqui. Comprei, obviamente, Gabriel Garcia Marques. Comprei El Amor en los Tiempos del Cólera, muito bonito, custou 69 mil pesos. E, lógico que eu comprei um livro da Frida também, El Dolor Convertido en Arte. E aqui ele é todo colorido, ele é de folha de revista, todo ilustrado, não sei o que. Ele é a coisa mais linda e conta a história dela. Então, eu gostei muito. Comprei e esse último livro custou 45 mil pesos. Depois a gente foi no supermercado e eu comprei uma coisa que minha amiga Suzana me indicou e que parece que é muito famoso aqui da Colômbia, o café deles. Como vocês sabem, eu gosto do café soberano lá de São João del Rei, meu favorito. Mas eu decidi dar uma chance pro café daqui, que é muito famoso, que é o Juan Valdez. Compramos esse, que é o balanceado, porque o extra forte eu fiquei com medo de ser de um jeito que a gente não aguenta. Mas ele parece bem legal, sim. Sei lá, ele é bonito também. Custou 22 mil pesos, 22.500. 23, uma coisa assim. Daí, agora de tarde, a gente encontrou a Jordana e aí a gente conversou. Depois nós fomos no mercado das pulgas e lá eu me esbaldei. Eu tava pensando nesse lugar desde lá, eu tava trabalhando no subconsciente do Diego pra ele aceitar que eu ia gastar todo o nosso dinheiro lá e deu certo. E quando chegou aqui, você tá rindo, né? Quando chegou aqui, eu gastei mesmo, gente. Mas só que o Diego é muito inteligente, ele me conhece, então ele foi e colocou um dinheiro que eu poderia levar, que eu poderia gastar, porque ele sabia que se ele levasse mais, eu gastaria mais. Então ele levou só 330 mil pesos e eu gastei, sei lá, 280, 290 mil pesos. Quase batemos. Eu só não gastei mais porque, primeiro, começou a chover muito e, segundo, fechou o mercado. Aí não teve como. Mas se tivesse mais dinheiro e não tivesse essas circunstâncias, eu teria gastado mais. Vou mostrar pra vocês a primeira coisa que eu comprei, que é a coisa mais perfeita de todas. Olha isso aqui, gente. Olha essa bolsa, que é de couro de verdade. Isso é triste, inclusive. Não gosto de coisa de couro. Mas só tinha essa, todas eram de couro e ela é muito linda. Tinha aquelas coloridas que são tradicionais daqui, mas
tava 180 mil pesos. E essa aqui também tava, então eu preferi essa. Ela é linda, toda trabalhada. Aqui tá escrito Arte com Colômbia. Aqui tem um bolso bem grande. Ela é bem grande, como vocês podem ver. Aqui tem mais bolsos. Então tem esse bolso aqui, tem esse lugar de caneta, eu acho. Esse outro bolso e ainda tem o bolso oficial dela. Então ela é muito grande, muito boa. Tem várias divisórias, como vocês podem ver. E eu amei essa bolsa. E ela, ó, também tem um bolso aqui. É muito a minha cara, né, gente? Pelo amor de Deus. O Diego falou que gostou, que combina com os looks dele. E normalmente quem carrega minha bolsa é ele, então vai combinar. E outra coisa que a gente comprou, eu não vou mostrar os presentinhos que a gente comprou pros nossos parentes, porque são coisas bem pequenas, bem simbólicas, e também porque eles vão assistir esse vídeo. Mas uma coisa que eu comprei pra mim foi a Tiba Rumbeira, que é a carreta furacão deles. É bem tradicional daqui. Algum deles quebrou porque tá fazendo um barulhinho, e foi 3 por 25 mil pesos. Então a gente comprou também, porque uma vez uma amiga minha veio aqui pra Colômbia e comprou uma daquelas bem petitas pra mim, só que minha gata quebrou, né, porque ela é terrível, a preta, e aí ela quebrou, e eu fui e comprei a versão grande, e é a coisa mais bonitinha do mundo, e eu tô muito feliz com as minhas compras. E de novo, eu só não comprei mais porque não tinha como. O Diego tá rindo, mas ele sabe que é verdade. Depois a gente chegou aqui no hotel e comprou comida, porque eu tava com fome. Então o que a gente comprou foi, lembra daquele salgadinho de montão que a gente compra, que tem vários salgadinhos dentro? A gente tava até falando que lá no Brasil eu não tava vendo isso mais. O que nós compramos? Como é o nome dele? Dito Dito, que é o de montão daqui. Então ele tem Ruffles, tem Baconzitos, tem um outro daqui que é de banana e um outro que é tipo um Cheetos, mas ele é picante. Eu não achei tão gostoso não. Eu achei que o nosso é bem mais gostoso. A batata é mais dura, o Baconzitos é mais gostoso, ele tem um formato estranho também, diferente, mais consistente. Acho que o nosso é muito isoporzinho, mas eu achei tudo muito apimentado, então eu não gostei tanto. Mas os refrigerantes são perfeitos. Esse aqui foi o que a gente mais gostou. Foi o que você mais gostou? Eu amei isso daqui. A gente comprou um outro que é bonitinho também, mais caro, de vidro. É gostoso, mas primeiro que é difícil de abrir, porque a gente não tem abridor. Segundo que não é tão gostoso quanto isso aqui não. Isso aqui é de maçã. Quanto custou isso, amor? Você lembra? Não. Foi uns 4? A gente não comprou nada que passou de tipo 6 mil pesos. Foi uns 3 ou 4 mil pesos, eu não lembro. Mas Manzana Postobon, isso é um refri, gente, de maçã. É muito gostoso. É muito gostoso. É docinho, é maravilhoso. É cor de rosa, ele tem gosto de rosa. Sabe qual é o gosto do rosa? É isso aqui. Mas tem gosto de maçã também. Uma maçã rosa. Esse aqui é o gosto disso. É da Barbie. E é isso que nós fizemos aqui até agora na Colômbia. Vou mostrando pra vocês as próximas coisas conforme a gente for vendo. Eu vou filmar um pouquinho mais também, que até agora eu tava com vergonha de filmar e, enfim, não queria transformar essa viagem em uma grande criação de conteúdo, mas acho que foi de forma fácil, forma leve, então tá dando certo. Se inscreve aqui no canal pra ver as próximas coisas. Não vou ficar fazendo vlog sempre. É só essa viagem mesmo. O que eu gosto de falar aqui é marketing, venda, construção de negócio pra professores autônomos. E é isso. Mas se quiser ver mais coisas, comenta aqui embaixo o que você quer ver da Colômbia, que eu vou dar um jeito de mostrar. Um beijo e até mais.